Josué, capítulo 21. Os chefes dos clãs dos levitas foram procurar o sacerdote Eleazar, Josué filho de Num, e os chefes das outras tribos do povo de Israel. Isso aconteceu em Siló, na terra de Canaã. Eles disseram: O Eterno deu ordens a Moisés para que vocês nos dessem algumas cidades nas quais pudéssemos viver e pastagem para o nosso gado. Então o povo de Israel, da própria herança, deu aos levitas, conforme o Eterno havia ordenado, as seguintes cidades, com suas respectivas pastagens. O sorteio contemplou em primeiro lugar os clãs dos coatitas. Assim, os levitas descendentes do sacerdote Arão receberam 13 cidades das tribos de Judá, Simeão e Benjamim. O restante dos coatitas recebeu 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim, Dan e da meia tribo de Manassés. Os gersonitas receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Issacar, Azer, Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. As famílias de Merari receberam 12 cidades das tribos de Ruben, Gade e Zebulon. O povo de Israel cedeu por sorteio essas cidades com suas pastagens aos levitas, conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Das tribos de Judá, Simeão e Benjamim, eles designaram as seguintes cidades, mencionadas individualmente, destinadas aos descendentes de Arão das famílias do clã dos coatitas, da tribo de Levi, porque a primeira divisão saiu para eles. Kiriat Arba. Arba foi o antepassado de Enaque, isto é, Hebron, nas montanhas de Judá, com acesso às pastagens ao seu redor. Os campos da cidade e as terras desocupadas, eles já tinham dado a Calebe, filho de Jefoné. Aos descendentes do sacerdote Arão, deram Hebron, cidade de refúgio, Líbina, Jatir, Estemoa, Rolom, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, todas com as suas pastagens, 9 cidades dessas duas tribos. Da tribo de Benjamim, Gibeon, Geba, Anatote e Almon, com as suas pastagens, 4 cidades. Foram no total 13 cidades e pastagens para os sacerdotes descendentes de Arão. O restante das famílias dos coatitas da tribo de Levi recebeu suas cidades por sorteio da tribo de Efraim. Siquém, cidade de refúgio. Nas montanhas de Efraim, Gézer, Kibzaim e Bet-Horon, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Dan, eles receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, com as suas pastagens, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés receberam Taanaque e Gat-Rimon, com as suas pastagens, 2 cidades. Ao todo, 10 cidades com as suas pastagens foram entregues ao restante das famílias dos coatitas. Os clãs gersonitas da tribo de Levi receberam da meia tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio, e Besterá, com as suas pastagens, 2 cidades. Da tribo de Issacar, Quizion, Daberate, Jarmute e En-Ganim, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Azer, Misal, Abdon, Helcate e Reobe, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Naftali, Quedes, na Galileia, cidade de refúgio, Ramote-Dor e Cartã, com suas pastagens, 3 cidades. Para os gersonitas e seus clãs, 13 cidades com as suas pastagens. Os clãs meratitas, o restante dos levitas, receberam da tribo de Zebulon, Jocneão, Cartá, Dímina e Naalau, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, com as suas pastagens, 4 cidades. Da tribo de Gade, Ramote em Gileade, cidade de refúgio, Maanaim, Resbom e Jazer, com as suas pastagens,
4 cidades. Todas essas cidades foram distribuídas por sorteio para os meratitas, o restante dos levitas, 12 cidades. Os levitas receberam 48 cidades com as suas pastagens dentro do território do povo de Israel. Cada uma das cidades tinha pastagens ao redor. Assim o Eterno deu a Israel toda a terra que ele havia prometido em juramento aos seus antepassados. Eles tomaram posse da terra e sentiram-se em casa ali. O Eterno lhes deu descanso de todos os lados, como havia prometido por juramento aos antepassados. Nenhum dos seus inimigos foi capaz de resistir a eles. O Eterno entregou todos os inimigos nas mãos dos israelitas. Nenhuma promessa deixou de ser cumprida de tudo que o Eterno falou ao povo de Israel. Todas se cumpriram. Josué, capítulo 22. Josué chamou os Rubenitas, Gaditas e a meia tribo de Manassés e disse: Vocês cumpriram tudo que Moisés, servo do Eterno, ordenou e obedeceram a tudo o que ordenei. Todo esse tempo até o dia de hoje, vocês não abandonaram seus irmãos. Puseram o ombro debaixo da carga que o Eterno, seu Deus, designou a vocês. Agora, o Eterno concedeu descanso aos seus irmãos como havia prometido. E vocês já podem voltar para casa, para o território da sua herança que Moisés, o servo do Eterno, deu a vocês do outro lado do Jordão. Apenas prestem atenção nisto. Sejam vigilantes em guardar o mandamento e a revelação que Moisés nos deixou. Amem ao Eterno, andem em todos os seus caminhos, obedeçam aos seus mandamentos. Apeguem-se a ele e sirvam-no com todas as suas forças e com tudo que possuem. Depois de falar, Josué os abençoou e os despediu. Eles retornaram para casa. Moisés tinha dado à meia tribo de Manassés uma parte de Bazã. A outra metade, Josué deu terras entre seus irmãos, a oeste do Jordão. Ao mandá-los de volta para sua herança, Josué os abençoou, dizendo: Voltem para casa. Vocês estão voltando com muita riqueza. Grandes rebanhos, prata, ouro, bronze, ferro e muitas roupas. Dividam essa riqueza com seus amigos e familiares, todo o despojo dos inimigos. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés deixaram o povo de Israel em Siló, na terra de Canaã, para voltar a Gileade, a terra de sua propriedade, que receberam por ordem de Moisés, conforme o Eterno havia ordenado. Eles chegaram a Gililote, à margem do Jordão, na terra dos cananeus. Ali os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar na margem do Jordão, um altar enorme. O povo de Israel ficou sabendo da construção do altar e não gostou. O que é isso? Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar em Gililote, na beira do Jordão, voltado para a terra de Canaã do lado israelita. Sem mais demora, a comunidade inteira uniu forças em Siló para guerrear contra eles. Eles enviaram Finéias, filho do sacerdote Eleazar, aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, na terra de Gileade. Ele foi acompanhado de 10 líderes, um de cada tribo, chefes de suas famílias. Eles representavam as divisões militares de Israel. Eles procuraram os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés e disseram: Toda a comunidade do Eterno quer saber que violação é essa que cometeram contra o Deus de Israel, desviando-se do Eterno e construindo um altar para vocês. Um ato ostensivo de rebeldia contra o Eterno. Não bastou o pecado de Peor? Vejam, até hoje não nos livramos disso. Ainda sofremos as consequências da praga que caiu sobre a comunidade do Eterno. E agora vocês estão abandonando o Eterno. Se hoje vocês se rebelarem contra o Eterno, amanhã ele derramará a sua ira sobre todos nós, sobre toda a comunidade de Israel.
Se vocês acham que o território de vocês não está santificado, se existe alguma contaminação, voltem para a terra do Eterno, em que está a sua habitação, e tomem terras ali. Mas não se revoltem contra o Eterno, nem contra nós, construindo outro altar, além do altar do Eterno, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, violou a santa condenação, não veio a ira de Deus contra toda a comunidade de Israel? Ele não foi o único a morrer por causa do seu pecado. Os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés responderam aos líderes das tribos de Israel: O Deus dos deuses é eterno. O Deus dos deuses é eterno. Ele sabe e mostrará a Israel se o que estamos fazendo é uma traição contra o Eterno. Se for, não se preocupem em nos salvar. Que o Eterno decida se construímos para nós um altar no ato de rebeldia contra ele. Se foi para oferecer ofertas queimadas, ofertas de cereais e ofertas de paz. Não é isso. Erigimos o altar por precaução. Nossa preocupação é que um dia os seus descendentes digam aos nossos: vocês não têm nenhuma relação com o Eterno, Deus de Israel. O Eterno estabeleceu o Jordão como fronteira entre nós e vocês. Vocês, Rubenitas e Gaditas, não têm parte com o Eterno. Assim, os seus descendentes poderão fazer que os nossos deixem de adorar ao Eterno. Foi por esse motivo que decidimos construir o altar. Não para apresentar ofertas queimadas, nem para sacrifícios. Construímos o altar como testemunho entre nós, vocês e os nossos descendentes. Um testemunho do altar em que adoramos ao Eterno em sua habitação sacra, com nossas ofertas queimadas, sacrifícios e ofertas de paz. Dessa maneira, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Eterno. Dissemos para nós mesmos: se no futuro alguém nos afrontar, ou a nossos descendentes, responderemos: veja este modelo do altar do Eterno que nossos antepassados construíram. Não serve para ofertas queimadas nem sacrifícios. É um testemunho de nossa união com vocês. A última coisa que desejamos é nos rebelar ou nos afastar do Eterno. Nunca imaginamos construir um altar para apresentar ofertas queimadas ou ofertas de cereal para concorrer com o altar do Eterno que fica diante da sua habitação sacra. O sacerdote Finéias, todos os líderes da comunidade e os chefes das divisões militares de Israel, que também estavam presentes, ouviram o argumento dos Rubenitas, dos Gaditas e a meia tribo de Manassés, e ficaram satisfeitos. O sacerdote Finéias, filho de Eleazar, disse a Ruben, Gade e Manassés: Estamos convencidos de que o Eterno está conosco, já que vocês não foram infiéis a ele. Vocês salvaram o povo de Israel da disciplina do Eterno. Dito isso, Finéias deixou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, de Gileade, e voltou com os líderes que o acompanhavam para a terra de Canaã, para o povo de Israel, e apresentaram um relatório completo. O povo ficou satisfeito com o relatório. Israel louvou a Deus, e ninguém mais falou em atacar e destruir a terra dos Rubenitas e Gaditas. Ruben e Gade deram este nome ao altar: um testemunho entre nós. Somente o Eterno é Deus.